Vamos dar início. Isaías capítulo 34. Estamos lendo a Bíblia de Estudos, né, do expositor. Primeiro eu leio o capítulo inteiro, depois eu volto lendo o capítulo junto com as explicações e análises que contém aqui. Então, vamos começar. Isaías capítulo 35. O milênio, a terra restaurada, o povo curado, o caminho de santidade. O deserto e o lugar solitário se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Florescerá abundantemente e também se regozijará até com alegria e com cânticos de júbilo. A excelência do Líbano lhe será dada, e a formosura do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos debilitados. Dizei aos de coração turbado: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá. Com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como um cervo e cantará a língua do mundo, porque águas brotarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos. E haverá ali uma estrada, um caminho, e será chamado caminho de santidade. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, mesmo sendo loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com alegria, e júbilo eterno haverá em suas cabeças. E alcançarão o gozo e a alegria, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esse é o capítulo 35. Agora vou voltar lendo com as análises. O deserto e o lugar solitário se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá com a rosa. Isso diz respeito à futura era do reino. O capítulo anterior, que foi a primeira parte dessa profecia, o capítulo anterior foi lido ontem. Quem quiser lá no canal, se quiser entrar lá, você consegue ler o capítulo, né? Ver o vídeo e as explicações que teve nele ontem. Ontem foi, né? Foi uma leitura bem assim, como se diz, né? Proveitosa, né? Mas vamos lá. O capítulo anterior, que foi a primeira parte dessa profecia, revela a causa de toda tristeza, dor, quebrantamento de coração e destruição, que é o pecado e a rebelião do homem contra Deus, que serão destruídos pelo Senhor Jesus Cristo. Este capítulo, a parte final da profecia, revela o que Deus pode fazer num coração e vida que está entregue a Ele. Enquanto a renovação espiritual acontece nos corações e vidas, a renovação material, econômica, doméstica e física acontecerá sobre a terra. E aí, brother? Boa noite. Versículo 2. Florescerá abundantemente e também se regozijará até com alegria e com cânticos de júbilo. A excelência do Líbano lhe será dada, e a formosura do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. A glória do Senhor, a excelência do nosso Deus é a causa do florescer abundantemente e o regozijar-se até com alegria e cânticos de júbilo. Versículo 3. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos debilitados. Com essas promessas
com essas promessas sobremaneira grandes e preciosas. Os servos da verdade são ordenados a fortalecer os crentes, fracos e apreensivos, com a glória do Senhor, agora suprema. Até mesmo os fracos ganham força, e os joelhos debilitados não mais estão assim. Versículo 4. Dizei aos corações turbados: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá. Com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Esta passagem expressa mais uma vez a doutrina da vida do Senhor Jesus Cristo. Além disso, este versículo aponta para o período predito em 2 Pedro 3:10 e Apocalipse 19:11, 21. 2 Pedro 3:10 e Apocalipse 19:11, 21. No entanto, nós diminuímos grandemente as Escrituras se limitarmos esta passagem apenas à segunda vinda de Jesus Cristo. Suas palavras se dirigem a todos os filhos de Deus e em todos os tempos. A frase "Ele virá e vos salvará" diz de fato, Ele mesmo virá e vos salvará, e nos salvará, né? Há apenas um que pode salvar, e Ele mesmo deve fazer isso. E para fazer isso, Ele deve vir a nós. Versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Os versículos 5 e 6 tiveram um cumprimento no primeiro advento do Messias, mas o seu cumprimento moral e pleno acontecerá no seu segundo advento. Cristo não operou milagres no seu primeiro advento como simples maravilhas, mas porque estava predito aqui que, quando ele viesse, faria milagres dessa natureza. Portanto, a operação desses milagres, em particular, provaram que ele era o Messias predito. No entanto, o fato de ele ter sido rejeitado adiou para o futuro as maravilhas e bênçãos de todo este capítulo. Versículo 6. Então o coxo saltará como um cervo, e cantará a língua do mudo, porque águas brotarão no deserto e ribeiros no ermo. Todo o caráter desse futuro dia alegre ou milênio será transformado. As doenças e as enfermidades deixarão de existir. Então, o coxo não apenas será capaz de andar, como também terá tanta liberdade de movimento que será capaz de saltar como um cervo. Então, o mudo não apenas será capaz de falar, como também de cantar. No entanto, no sentido espiritual, isso tem até mesmo um significado maior. Por causa da queda, os homens ficaram espiritualmente coxos, bem como espiritualmente mudos. Então todos esses dançarão no espírito e cantarão louvores a ele. Por causa da queda, o mundo é um ermo, porém naquele tempo as águas e os ribeiros, que significam o Espírito Santo, farão com que o deserto floresça como a rosa. Versículo 7. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos. Os chacais fazem o seu lar no deserto arenoso. Eles serão banidos e seus covis transformados em campinas verdes. Muitas nações do mundo atualmente não têm alimento suficiente por causa da terra seca. Essa passagem revela o fato de que toda a terra nesse tempo se tornará fértil. Mananciais de água brotarão no chão do deserto, que nesse tempo será transformado num jardim. Áreas desérticas e desoladas nesse tempo serão pastagens gordas, nas quais se alimenta o gado. Já pensou?
Que benção, hein? Versículo 8. E haverá ali uma estrada, um caminho, e será chamado caminho da santidade. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, mesmo sendo loucos, não errarão. A Sagrada Escritura definitivamente prediz uma estrada literal que será construída do Egito até Israel e a Assíria. Isaías 11, 6, 19, 23, 25. No entanto, essas passagens não se referem a essa estrada em particular, mas a um caminho de santidade. É revelado pelo Espírito Santo que o caminho é santidade. A santidade caracteriza tudo o que Deus é e faz. Versículo 9. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Isso revela a verdade de que Satanás, como um leão que ruge, não terá acesso ao caminho da santidade. Os espíritos demoníacos, ou seja, os animais ferozes, também ali não se acharão. Portanto, a vitória que todo verdadeiro filho de Deus deseja ansiosamente é encontrar no caminho da santidade, é encontrada no caminho da santidade. O seu cumprimento total retrata o reino milenar, quando Satanás e todos os seus lacaios das trevas estarão presos. Por conseguinte, apenas os remidos usarão esse caminho. Versículo 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com alegria, e júbilo eterno haverá sobre as suas cabeças. E alcançarão o gozo e a alegria, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Os versículos 8 e 10 podem ser resumidos assim: o imundo não passará por ele, porque ele mesmo estará andando no caminho, de modo que nem mesmo o mais simples se extraviará. Será o caminho do Senhor, e, portanto, não apenas o seu companheirismo exclui o mal e assegura a chegada, mas protegerá do perigo. Com esse protetor no caminho e com esse porto no final, não é de admirar que os resgatados do Senhor serão caracterizados por cânticos, gozo e alegria. Fugirá a dor e o gemido, ou seja, nesse estado perfeito, a bem-aventurança dos remidos do Senhor não estará sujeita a ser quebrada, como aconteceu com a alegria inocente do jardim do Éden. Vou ler o capítulo 36. Capítulo 16, 36 de Isaías, para quem quiser acompanhar na leitura aí, porque a Bíblia aqui ela tem a leitura junto com as análises, né, e explicações, né? Então eu leio o capítulo primeiro e volto lendo de novo com as análises. Então, vamos lá. Isaías capítulo 36, interlúdio histórico, a invasão de Judá pela Assíria. Aconteceu no ano 14 do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque com um grande exército desde Laquis e Jerusalém ao rei Ezequias, e ele assentou o acampamento junto ao aqueduto do lago superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Versículo 4. Uma mensagem insultante a Ezequias, rei de Judá. E Rabsaque lhe disse: Ora,
Pois dizei a Ezequias assim, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestaste? Bem posso eu dizer, teu conselho, bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em que, pois, agora confiais, que contra mim te rebelas? Em que, pois, agora confiais, que contra mim te rebelas? Versículo 6. Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, sobre o qual, se alguém se apoiar, lhe entrará pela mão, e lhe atravessará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém: diante deste altar vos inclinareis? Ora, versículo 8, ora, pois, dá agora reféns ao rei da Assíria, meu senhor, e dar-te-ei 2.000 cavalos. Se puderes tu dar cavaleiros que cavalguem sobre eles, como, pois, se não podes afugentar um só príncipe dos menores dos servos do meu senhor, confiais no Egito por causa dos carros e cavaleiros? 10. E subi eu agora contra essa terra para destruí-la sem o Senhor? O Senhor mesmo me disse: sobe contra essa terra e destrói-a. Versículo 11. A resposta de Judá. Então disseram Eliaquim, e Sebna e Joá a Rabsaque: rogamos-te que fale aos teus servos em língua sírica, porque nós a entendemos, e não nos fales em língua judaica, aos ouvidos do povo que está sob o muro. A mensagem ao povo. Mas Rabsaque disse: enviou-me o meu senhor só a ti ao teu senhor, para dizer essas palavras, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? 13. E então, ficando em pé, Rabsaque gritou em alta voz na língua judaica, dizendo: ouve as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o Senhor: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem Ezequias tampouco vos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei comigo um acordo, e saia a mim, e coma cada um da sua vide, e cada um da sua figueira, e beba cada um das águas da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Olhai, não vos engane, Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Livrarão, porventura, os deuses das nações, cada um a sua terra, da mão do rei da Síria? Ah, tá. Livraram, porventura, os deuses das nações, cada um a sua terra, da mão do rei da Síria? Essa foi uma pergunta, né? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Livraram eles, porventura, a Samaria da minha mão? Que Deus há entre todos os deuses dessa terra, que tenha livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre da minha mão a Jerusalém? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque haviam mandado o rei, dizendo: não lhe respondereis.
Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias tendo rasgado os seus vestidos, e lhe contaram as palavras de Rabzaque. Vou voltar aqui agora para ver. Aí a explicação do versículo 1 ficou assim. Aconteceu no ano 14 do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Essa é a terceira vez, a explicação. Essa é a terceira vez que o Espírito Santo registra o fato que se relacionam, registra os fatos que se relacionam a Ezequias e ao planejado ataque da Assíria contra Jerusalém, deste modo indicando a sua importância. Sua importância está no fato de que esse episódio é um símbolo da futura invasão de Israel pelo Anticristo. Como Senaqueribe foi detido, assim também o Anticristo será. Então o rei da Síria enviou a Rabzaque com um grande exército, desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, e ele assentou ao acampamento junto ao aqueduto do lago superior, junto ao caminho do campo dos lavandeiros. Rabzaque aparentemente era o capitão da expedição assíria contra Jerusalém. Ele está ali para exigir a capitulação de Jerusalém. O aqueduto do Lago Superior é o mesmo lugar em que Isaías esteve com Acás cerca de 28 anos antes. Versículo 3. Então saíram a ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Eliaquim e Sebna foram enviados para fora da cidade para se encontrarem com Rabzaque. Esse é o mesmo Sebna contra o qual Isaías profetizou no capítulo 22. O que ele profetizou no capítulo 22? Vou voltar aqui para ver. É um estudo, né? Então fica aí para nós aprender aqui. Hein? Capítulo 22. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é do Jerusalém. Se eu não ver, eu deixo nos comentários lá no canal do YouTube. Se eu não achar aqui. É sério. Ah, tá, aqui, ó. Achei. E eis que o Senhor te transportará em dúvida, como é que é? Ah, tá. E eis que o Senhor te transportará em duro cativeiro e certamente te cobrirá. Aqui eu só li, eu acho que eu tenho lá no canal. Depois se vocês quiserem entrar lá e conferir. Tem lá no canal, eu acho que eu tenho a leitura desse versículo aqui. Mas se eu não tiver, vocês entram no canal lá, comenta, que eu leio para depois pra vocês. Onde é que nós estamos? Versículo 4. Uma mensagem insultante a Ezequias, rei de Judá. Versículo 4. E Rabzaque lhe disse: Ora, pois, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestas? Dos 3 enviados assírios, apenas Rabzaque é mencionado por Isaías, porque ele era o porta-voz. Provavelmente, ele foi escolhido porque falava fluentemente o hebraico. Ele se refere ao rei da Assíria como o grande rei. Isso tem a intenção de insinuar que não havia outro rei em todo o mundo tão grande quanto o rei de Assíria. No entanto, Rabzaque irá descobrir para sua consternação que o seu rei Senaqueribe era subserviente
a outro rei, subserviente a outro rei, o Senhor da glória. Rabsaque repreendeu Ezequias a respeito da sua confiança no Egito. Isso nos diz que confiar mais no homem do que em Deus expõe o cristão ao desprezo do mundo, né? Versículo 5. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Parece que Rabsaque havia conseguido uma cópia do acordo proposto entre Judá e o Egito, ou que as próprias palavras haviam sido transmitidas verbalmente a ele. Versículo 6. Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana. Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, sobre o qual, se alguém se apoiar, lhe entrará pela mão, e lhe atravessará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Quando o assírio falou dessa cana quebrada, ou seja, o Egito, ele estava falando do que ele sabia, e não de mera jactância. Versículo 7. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altares e cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém, diante desse altar vos inclinareis? Destruir os materiais elegantes e as cerimônias corruptas da religião mundana é mal entendido pelo mundo e considerado como sendo um sacrilégio. Rabsaque era totalmente ignorante dos caminhos de Deus e havia entendido a destruição dos bosques dos ídolos por Ezequias como sendo uma ofensa ao Deus de Judá. Nos capítulos anteriores, Ezequias destrói, né, os templos idólatras, né, que eles criaram para adorar a Deus. Versículo 8. Ora, pois dá agora reféns ao rei da Assíria, meu senhor, e dar-te-ei 2.000 cavalos. Se puderes tu, cavaleiros, se puderes tu dar cavaleiros que cavalguem sobre eles, Abisag continua a repreender Judá. 9. Como, pois, se não podes afugentar um só príncipe dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e dos cavaleiros? A verdadeira franqueza de Judá era a sua falta de dependência em Deus, não a sua falta de preparo militar. Versículo 10. E subi eu agora contra essa terra para destruí-la sem o Senhor? O Senhor mesmo me disse, sobe contra essa terra e destrói-a. As afirmações de Rabsaque tornam óbvio que a profecia transmitida por Isaías alguns anos antes, havia sido lida ou ouvida por ele. O uso dela por ele era um truque ardiloso para persuadir o povo a desobedecer ao Senhor. Quando os ímpios citam a Bíblia para apoiar os seus projetos ou doutrinas, eles se contradizem e expõem a sua ignorância das Sagradas Escrituras e o seu ódio a Deus. Isso acontece muito hoje, né? Pessoas tentando distorcer o que a Bíblia fala e diz, né? Para poder justificar suas ações. Continuando a explicação. Nem Senaqueribe, nem o seu capitão Rabsaque criam no Senhor. Suas afirmações são feitas do ponto de vista do ego. Eles imaginam a si mesmos como sendo tão elevados e tão poderosos que se houvesse um Deus, eles eram seus escolhidos na terra. Senaqueribe entendeu mal a profecia de Isaías. Era certo que Deus havia ordenado aos assírios, sem que eles soubessem, que destruísse certos países, e que incluía o reino do norte.
de Israel, e também que castigasse Judá. No entanto, ele nunca lhes deu uma comissão para destruir Judá. Portanto, nisso eles estavam ultrapassando os seus limites, e que lhes trariam terríveis consequências. A resposta de Judá, versículo 11. Então disseram Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaque: rogamos-te que ele fales aos teus servos em língua sírica, porque nós a entendemos, e não nos fales em língua judaica, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque falava em hebraico, querendo que o povo escutasse as suas palavras, assim como também os seus líderes, para desse modo enfraquecer a vontade deles de resistir. O pedido, o pedido dos judeus foi ignorado. A propósito, a respeito dos 3 judeus citados aqui, Eliaquim e Sebna estão em contraste. Eliaquim é um tipo de Cristo, portanto, ele é simbólico do Espírito. Sebna era um tipo de Satanás, portanto, ele é um tipo da carne. Isaías 22, 15 e 24. Sebna incentiva grandemente a que procurassem a ajuda dos egípcios, enquanto Eliaquim insiste fortemente na confiança em Deus. A maioria em Jerusalém durante essa época seguia Sebna, enquanto um pequeno remanescente seguia Isaías e Eliaquim, Isaías 1:9. De fato, quase todos os líderes religiosos de Jerusalém seguiam o caminho carnal de Sebna. Hoje em dia o povo prefere muito assim, né? Seguir o caminho mais fácil. A mensagem ao povo. Versículo 12. Mas Rabsaque disse: enviou-me o meu senhor, só a ti e ao teu senhor, para dizer essas palavras, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? A linguagem empregada por Rabsaque mostra o seu desespero por Judá. 13. E então, ficando em pé, Rabsaque gritou em alta voz na língua judaica, dizendo: ouve as palavras do grande rei, do rei da Síria. Satanás sempre grita em alta voz, e também ele faz isso na língua que nós temos mais facilidade para entender. Versículo 4. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Rabsaque afirma falar pelo rei Senaqueribe. Satanás tem muitos enviados e, portanto, o povo tinha uma alternativa. Podiam acreditar em Rabsaque ou em Ezequias. Se o povo não tivesse uma forte liderança espiritual nas pessoas de Ezequias e Isaías, eles, sem dúvida, teriam esquecido a Rabsaque. Não, sem dúvida, eles teriam aquecido a Rabsaque, né? Teriam seguido, né? No caso. Versículo 15. Nem Ezequias tampouco vos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. As palavras de Isaías, dado a Ezequias, sem dúvida, tinham chegado ao ouvido de Senaqueribe. Portanto, agora temos a palavra do Senhor contra a palavra de Senaqueribe. E aí, quem vocês confiarem? Na palavra do Senhor ou de Senaqueribe? Claro que é do Senhor, né? Versículo 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei comigo um acordo, e saia a mim, e coma cada um da sua vide, e cada um da sua figueira, e beba cada um das águas da sua cisterna. Em outras palavras, a guerra cessaria se vocês fizerem comigo um acordo. Esse sempre foi o árdio de Satanás. A mensagem é concessão, que nunca é a palavra de Deus. 17. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinho. Apesar das promessas
tentadoras, o plano era levar Judá como cativo para a Síria, como eles já haviam levado Efraim. Esse é também o plano de Satanás para o cristão de hoje. Ele promete tudo, mas só dá escravidão, né? Às vezes a gente vai pelo caminho mais fácil, acha que a gente vai ter tudo, mas acabamos numa prisão mundana, né? Vários tipos de coisa. Versículo 18. Olhai, não vos enganei, Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Livrarão porventura os deuses, livraram porventura os deuses das nações, cada um a sua terra, da mão do rei da Síria? A jactância de Rabsaque não era vazia, pelo menos quanto aos deuses das nações. No que dizia respeito aos assírios, essa era uma guerra religiosa. O seu êxito no caráter religioso das suas guerras justificavam a sua jactância. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Livraram eles, porventura, a Samaria da minha mão? Nesta passagem, Rabsaque se gaba do seu deus Azur sobre os deuses de Ramate e Arpade. Senaqueribe não vê distinção alguma entre as cidades onde o Senhor era adorado, como supostamente em Samaria. Daqueles que reconheciam outros deuses, como Samaria, que supostamente adorava ao Senhor, caiu, porque não cairia Jerusalém? Portanto, ele compara o Deus de Samaria com o de Judá. 20. Que Deus há entre todos os deuses desta terra, que tenha livrado a sua terra da minha mão, porque o Senhor livre da minha mão a Jerusalém? Nessa pergunta, Rabsaque coloca o Senhor na mesma categoria que os ídolos deuses das demais nações. Nada a ver, né? Que o Senhor livraria a Judá, não havia dúvida alguma. No entanto, a maneira pela qual eles o livrou foi devido a esse insulto. Ele os humilharia tanto que Senaqueribe não se recuperaria. Além disso, Jerusalém não sofreria sequer a perda de uma só pessoa, e nenhuma flecha seria disparada contra o seu muro. Bem feito para o Deus Azul. Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado o rei dizendo: não lhes respondereis. As ocasiões quando a resposta mais eficaz da fé à linguagem insultante é a dignidade do silêncio, e o seu melhor refúgio é a oração. Então Eliaquim, versículo 22, então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias tendo rasgado os seus vestidos, e lhe contaram as palavras de Rabsaque. Deve ser observado que Sebna, o escriba, estava vestido de cilício, como Eliaquim, mas a semelhança era apenas essa. Eliaquim queria a vontade de Deus, enquanto Sebna queria o seu lugar e posição salvos. E isso descreve muitos cristãos, né? Então aqui demonstra, resumindo, o cristão tem a luta contra o mundo e mesmo assim dentro né, da nossa religião temos adversários, né, pessoas que estão ali, mas sentem um certo tipo de inveja, né? Ou, né, que não quer o mesmo, não busca, né, não tem a mesma intensidade de buscar, né? Então é isso aí, pessoal. Mais uma leitura diária. Estamos aqui toda
toda noite por volta das 9 horas. Temos um canal também no YouTube, se você quiser, né, se inscrever lá para dar uma força, deixar algum comentário lá, uma curtida, sejam bem-vindos no nosso canal lá. Então é isso aí, que Deus abençoe a nossa noite, nosso resto da semana. Fica com Deus a todos e amém.